Agora, qual que é o teu método? Qual que é o meu método? Como, ao chegar numa empresa, você apresenta o método que você vai utilizar para ajudar aquela empresa a chegar aonde ela deseja. O caminho que eu percorri nos últimos 4 anos para organizar o meu próprio método, ele foi acontecendo. E pela experiência, você vai encontrar aquilo que mais funciona e aquilo que menos funciona. E com esse entendimento, você começa a criar a sua receita de bolo. Eu falo com adultos, eu falo com profissionais que já estão no mercado, eu falo com profissionais que já têm experiências, mas que ele deseja ancorar, alavancar melhor a sua carreira. E nessa alavancagem de carreira, você tem sempre um caminho. E um caminho que para todo profissional é solução de problemas. É importante você entender o que o mercado espera. Quais são as coisas que as empresas mais esperam? E foi esse meu pensamento. Eu fui lá, mapeei tudo que as empresas esperam. Agora, muito bem, as empresas esperam isso e esses são os problemas. Quais são as alternativas, as soluções, as ações que podem destruir aquilo que elas esperam, as causas dos problemas, destruir aquelas expectativas e virar realidade? E eu mapeei 12 habilidades que todos os profissionais devem ter para atender o que as empresas mais esperam, para dar match, para fazer com que a possibilidade de você resolver um problema e o problema existente se encontrem, mas que, de uma forma ou de outra, ele seja eliminado. Não tem problema ter problema, mas não pode ter o mesmo problema sempre. E para isso você tem que ter um método. Criar o seu método pode ser fazer um raio-x, né? Igual um médico. Ele começa a fazer uma investigação. E ele coleta dados, informações, e depois disso, o que ele faz? Com os dados na mão, ele vai dar um diagnóstico. E depois do diagnóstico, ele vai acompanhar o processo para depois ele concluir se foi efetivo. Um método simples, mas que funciona em várias questões. Você faz um diagnóstico, verifica os problemas. Diagnóstico, um gap analysis, um levantamento de dados. Com esses dados na mão, você faz o diagnóstico para determinar as causas e os problemas que acontecem ali. Uma vez que você tem clareza dos problemas e estuda quais são as causas, você vem com a prescrição médica, que é o que é necessário para solucionar aqueles problemas. Criar um método, ele pode ter o nome que for, ele pode ter o formato que for, mas de alguma forma vai ter planejamento. De alguma forma vai ter que ter execução, porque um plano, um método que não gera ação, não gera melhoria, não resolve problema. Então tem que ter planejamento, execução. Tem que medir. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. E aí, para finalizar, você precisa melhorar. E aí, você mediu, encontrou os gaps, encontrou os problemas, você tem que melhorar. E como é que você faz para melhorar? Muito bem. Para melhorar, você pega todo o aprendizado, todos os desvios, todas as lacunas, como diz muito Vicente Falcone, e aí você começa a fechar essas lacunas. É justamente assim que você cria um método. Eu criei um novo método, um novo caminho, dentro da minha experiência, para você ser mais reconhecido. É um método. E qual que é o método? Primeiro, as pessoas têm que te conhecer. O segundo, que as pessoas têm que se conectar, se relacionar com você. Conhece, já sabe quem é você, e elas se conectam, se relacionam. Depois disso, elas vão ter que te valorizar, apreciar aquilo que você é, que você valoriza, a tua essência. Feito isso, por consequência, você tem o quarto, que é o reconhecimento. Conhecer 2 vezes. Ela já te conheceu aqui e ela te conhece, te reconhece. Então, é um método também. E por mais simples que isso pareça ser, é justamente isso que funciona. Quando a gente fala de ter um método, é você ter um caminho e não simplesmente falar assim, eu tenho experiência, eu chego lá e a gente decide na hora o que fazer. Não. Você precisa ter um caminho para você ter segurança que você não vai desviar, que você não vai se perder. Se você tem interesse de ter um posicionamento como um consultor, sendo funcionário de uma empresa ou um prestador de serviço, eu recomendo que você imediatamente crie um método. Esse método a ser criado, ele pode ser a sua marca registrada. Esse método criado, ele pode ser algo que quando outra pessoa, inclusive, utiliza, essa pessoa também pode ter resultado. Recentemente eu recebi um depoimento de um aluno do método Andragos e ele virou e falou assim: Rodrigo, é impressionante a forma que você criou essa estrada e eu pude replicar.
E eu estou usando exatamente esse método dentro de alguns projetos que eu tenho. Quer dizer, ele traduziu o que nós fizemos e começou a adaptar para outra realidade. É aí que você percebe que o método funciona. Qual que é a diferença de um método para um framework? O framework, ele pode ser uma espécie de um método. O Bruno Gimenez, ele diz que qualquer pessoa que tem resultado, ele tem que seguir um método, ele tem que treinar esse método e tem que ter um mentor que faça ele se preservar do caminho. Método, treino e mentor. Aprendi isso com o Bruno Gimenez, que é fantástico. E ele explica com muita simplicidade, mas algo que funciona grandiosamente. Da mesma forma que ele diz isso do método, treino e mentor, eu digo sobre você ter confiança, como ter reconhecimento. Eu falei conhecer, conectar, valorizar e reconhecimento. Por consequência, esses 4 passos determinam um caminho para você ser reconhecido. Para você confiar em alguém, você tem algumas etapas que são previsíveis. A primeira é comportamento e o quanto a pessoa consegue se relacionar. Essa é a base da pirâmide. Por quê? Como é que você confia em alguém nem relacionar? Você não consegue ter uma conversa de tão difícil que é. Você não confia em quem você não se relaciona. A segunda coisa, a pessoa é gente boa, se relaciona bem. Ela tem que ter conhecimento. Então, comportamento e relacionamento, depois conhecimento. Não adianta ser muito gente boa e não conhecer nada. Ela tem comportamento, ela tem conhecimento, mas ela não tem resultado. É gente boa, conhece muito, mas não sabe aplicar, não tem resultado. Aí não adianta. Porque se a pessoa se relaciona bem, conhece muito e gera resultado, por consequência você confia. Mais uma vez, 4 itens. 4 itens. Então, para você crescer, para você se desenvolver, você precisa se envolver, se relacionar, ter resultado, adquirir confiança nas pessoas. Então, esse método que você vai criar, ele tem que ter todos esses elementos. Elemento de confiança, de reconhecimento por consequência. Ele tem que ter um PDCA envolvido nesse método de alguma forma, mas tem que ter, Rodrigo, é muito improvável, não é impossível, mas é improvável que você pode mudar os nomes, mas que você não esteja nesse ciclo de planejar, fazer, verificar e agir para melhorar. É improvável. Porque o negócio foi tão certeiro, tão cirúrgico, simples e direto ao ponto, que é improvável que você crie um método que não tem esses 4 passos. Na consultoria, eu percebo muito que as pessoas, elas querem uma fazedoria, que você chega com tudo pronto. Todas? Não. Algumas não. As pessoas que têm um nível de evolução, de vontade de aprender, essas não. Mas a maioria, ela espera uma receita pronta para não ter problema, para não sentir dor. Mas o que é curioso, porque a dor é inevitável. Então você imagina, você implantar um sistema de ISO 9001 na empresa, o sistema mais básico e o alicerce de todas as normas. Qual que é a primeira coisa que você faz? Um gap analysis. Você vai olhar tudo que a empresa tem e tudo que falta, esse gap é o espaço entre o estado atual e o estado desejado. Tudo que falta para conquistar, para atingir o atendimento aos requisitos de se tornar uma empresa certificada ISO 9001. Mas um sistema de verdade, né, que funciona. Não é fácil demais. É só fazer papel e pronto. É o que muita gente acha que é. Mas, na verdade, é um sistema que gerencia, que faz a empresa fazer mais com menos. Como que ela faz isso? Com método. Vou implantar ISO 9001, Gap Analysis, aonde eu estou, onde eu quero chegar. Essa diferença entre um ponto e outro é o seu plano de ação. Esse plano de ação é planejamento, P do PDCA. Você faz o planejamento, coloca as coisas em prática, verifica, tá tudo certo? Refaz ou faz o follow-up do Gap Analysis. Agora, a distância encurtou, mas ainda tem coisas. Esse gap, novo plano de ação, novas datas, novas disponibilização de recursos, pronto. Mais uma vez, você verifica. Por isso que ele é contínuo. Verificou, dá tudo certo, agora você está pronto. Vem uma auditoria para confirmar essa checagem, você aprova, você passa na auditoria, você é certificado. E aí acaba? Não. O A do PDCA é a melhoria contínua. Que parece até clichê, né? Melhorar continuamente, mas é verdade. Você só precisa melhorar 1% a cada dia em alguma coisa. E melhor do que você foi ontem. E é justamente esse processo evolutivo que faz e fará com que o teu método seja algo que funciona de verdade. Sem um método, você não tem consultoria. Sem um caminho para chegar em algum lugar, você não tem resultado. E sem resultado, você nunca terá confiança.
Por esse motivo, crie o método, conquiste a confiança com o resultado. Se você tiver essas 3 coisas, você chega exatamente aonde você desejar. Mas tenha clareza de qual é o caminho que você vai perseguir. Você, como consultor, é a pessoa, ou consultora, a pessoa que traz clareza nesse processo evolutivo. Entendi que você está aqui e que você quer chegar lá. Juntos caminharemos como uma ponte. Você, consultor, como PJ, como funcionário CLT, não importa. Você, consultor, é a ponte que liga o estado atual do estado desejado. O que está no meio é o teu método.